Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. A mensagem de hoje está no livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 ao 4. Pois os irmãos leem. Eu pergunto o que Jesus estava fazendo ali no templo, sentado diante das ofertas. Ele não estava avaliando valores, nem acompanhando o movimento das mãos das pessoas que depositavam as moedas. O olhar de Jesus não se prendia ao som do metal caindo, uma batendo uma sobre a outra. Mas o coração, ele estava de olho no coração que se revelava a cada gesto, a cada atitude. Ele não buscava valores, ele buscava verdades. Não observava os números, mas as intenções. O templo era apenas o cenário, mas o verdadeiro altar estava dentro da alma de uma mulher. A cena supera o material, É quase silenciosa, discreta, ninguém teria olhado para ela. Aos olhos humanos aquilo parecia insignificante, mas Jesus enxergou além do gesto exterior e revelou o que estava por trás. Aquela mulher não entregava apenas moedas, mas a si mesma. Não foi sobre o valor material, mas foi sobre confiança, sobre fé, sobre rendição. E aqui está a grande revelação. O problema nunca esteve na quantidade do que se oferece, mas no coração com que se entrega. Muitos até hoje interpretam a relação com Deus como uma espécie de comércio espiritual. Eu faço, ele me deve, eu entrego, ele retribui, eu sacrifico, ele se obriga. Essa visão reduz o Criador a um negociante, a um comerciante, como se o eterno pudesse ser comprado. Jesus, ao destacar a atitude daquela viúva, desfez esse engano. Ele mostrou que a verdadeira adoração não está naquilo que se dá, mas em quem se é diante de Deus. As duas moedas podem ser vistas como um símbolo. Talvez representa o último pedaço de si mesma, dividido em duas partes. Uma era o sustento de hoje e a outra a esperança de amanhã. E ainda assim, ela coloca as duas moedas diante de Deus. Psicologicamente, esse gesto é quase um grito de rendição. Eu não tenho mais nada a segurar. Se vou viver é porque Deus vai cuidar de mim, não é? Então foi um ato que rompeu com o medo, com a lógica da autopreservação e com a religião das trocas que nós vemos hoje em dia. A profundidade desse gesto nos obriga a refletir o que ainda reservo apenas para mim, sem confiar em Deus. O que guardo como se fosse o último recurso, sem perceber que a verdadeira vida não se sustenta pelo que eu tenho, mas pela fé que me move. O ensinamento que Jesus quis passar não foi sobre o quanto se dá, mas sobre o quanto se confia. Ele nos desafiou a quebrar a ilusão de que nossa relação com Deus se resume nas barganhas, nas trocas que são oferecidas hoje em dia. Deus não precisa de coisas, rituais, espetáculos religiosos ou coisa parecida. O que Ele procura é um coração que se entrega por inteiro, sem reservas, sem negociações, sem segundas intenções, porque no fundo, a grande maioria das pessoas tem uma segunda intenção por trás de tudo que faz. As duas moedas da viúva, insignificantes aos olhos humanos, se tornaram eternas na memória da fé, porque elas representaram a maior das riquezas, uma confiança radical, total, que não depende do que se tem, mas de quem se crê. E talvez a grande provocação que esse episódio nos deixa seja essa, Estamos nos relacionando com Deus como filhos que confiam ou como clientes que negociam? E aqui está a exploração de verdade que não podemos ignorar. A viúva saiu daquele templo mais rica do que todos os que depositaram grandes ofertas, porque enquanto os outros entregaram apenas o que sobrava, ela entregou aquilo que a sustentava. E nesse ato mergulhou no cuidado absoluto de nosso Deus, que nunca abandona os que nele confiam. Eu sei que não é fácil ter fé, meus irmãos.
É difícil acreditar num mundo cruel como nós vivemos hoje. Mas essa história ela só não nos convida a dar mais coisa, mas a dar de nós mesmos. Não nos desafia a abrir nossa carteira, mas abrir o nosso coração. Sabe por quê? Porque no final a grande lição é esta. Quem se entrega por inteiro descobre que em Cristo nunca fica de mãos vazias. Amém? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba meu louvor e adoração. A nossa gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por essa palavra que nos ensina a entregar mais de nós mesmos e não aquilo que nós temos ou possuímos, porque ao mundo nós viemos sem nada e também vamos retornar daqui sem levar nada, Pai. Nos conscientize disso. Pai, melhor é o Espírito do que a matéria. Vamos vivenciar o Espírito, vamos nos entregar de coração ao nosso Deus profundamente. Nos ensine a fazer isso, nos ajude a fazer isso. Abençoe nossas vidas, nossa casa, nossa família nesse dia. Traga cura, libertação que nós tantos necessitamos, Pai, e nos ajude com um entendimento mais profundo. Eu peço que é tua bênção, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus seja louvado, até a próxima, se Deus assim nos permitir paz, saúde e prosperidade, em nome de Jesus.